Cheguemos. Ai, peraí. Cheguei. Então, desculpa se eu ficar trepidando muito assim, sabe? É porque eu tô segurando com uma mão e fazendo com a outra. E eu vou fazer de pouquinho em pouquinho pra não ficar um vídeo muito grande, tá? Aqui, ó. Começando, tem o gráfico da posição em função do tempo. Ou seja, é o gráfico que tem o S e o T. No caso, nós temos dois tipos de gráfico. O crescente, que ele parte de um ponto e sobe. E um que ele parte de um ponto e desce. Ou seja, nesse caso, a velocidade é maior que zero. E nesse caso, a velocidade é menor que zero. Por quê? A velocidade maior que zero é quando o corpo... Deixa eu escrever aqui, peraí. É quando o corpo está indo para frente. É quando o corpo está se deslocando em sentido positivo. E aqui é quando o corpo está indo para trás. É quando ele está se deslocando de um ponto para trás. E esse aqui de um ponto para frente. Por isso que a velocidade aqui é maior que zero. E a velocidade aqui menor que zero, tá? Vamos agora para eu te explicar direitinho essa questão desse gráfico. Esse gráfico aqui, ele vai ter a posição inicial, a posição final, que pode ser qualquer ponto aqui, porque tá partindo daqui, então o S pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, assim como esse aqui, o S pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Esse gráfico vai ter a posição e o tempo. Agora, vamos para esse... Eu vou te mostrar os exemplos depois, então vocês vão entender melhor. Assim, no conceito, às vezes fica meio difícil. Velocidade em função do tempo. Lembra que a gente aprendeu em álgebra função constante? Então, é aquela função que, para cada elemento do domínio, só tem um elemento no contradomínio. No caso aqui, eu botei esse 1 aqui só para representar mesmo. Ou seja, vai ser uma reta, esse gráfico, uma reta acima ou abaixo do eixo X. No caso aqui é o eixo T, paralela ao eixo de tempo. Se for acima, a velocidade é maior que zero, ela é positiva. Se for abaixo do eixo, é porque a velocidade é negativa, é menos V. Aqui é V, aqui é menos V. E no caso aqui, gente, nesse tipo de gráfico, você pode descobrir o ΔS. Como você vai descobrir o ΔS? Vamos supor que esse ponto aqui seja 4 e que esse ponto aqui seja 1. E esse A aqui representa a área desse retângulo, que significa que isso aqui é o ΔS. Vamos supor que ele queira saber o deslocamento disso aqui que está aqui. No caso seria, vamos supor que aqui é o ponto 2. No caso, esse deslocamento aqui, essa base é 2 e essa altura aqui é 1. Ou seja, o deslocamento seria 2. No caso, gente, esse exemplo aqui que eu fiz não está muito bem feito. Então, não ouçam isso que eu falei. Vejam esse caso melhor no exemplo. É porque eu não vou parar de gravar para ficar gravando milhões de vídeos. Desistir. Então, esquece isso que eu acabei de falar. Só entende que o ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo, que é a fórmula mesmo, ΔS igual a VT. Então, olhando no gráfico, você tem que ver até que pontinho vai o T e até que pontinho vai o V e multiplicar. Isso eu vou mostrar para vocês nos exemplos. Aqui é a mesma coisa, só que aí aqui vai ser negativo, né, porque vai estar abaixo do eixo. Agora, Tainá, isso aqui que você estava perguntando, a aceleração em função do tempo. A aceleração no MU, isso tudo aqui é baseado no MU, movimento uniforme. A aceleração não é constante, a velocidade não é constante, diferente de zero, a velocidade não pode ser zero no movimento uniforme, assim como não pode ter aceleração. Um corpo teve aceleração 1, não é movimento uniforme, é uniformemente variado, porque o uniformemente variado tem aceleração e o movimento uniforme não tem. Por isso, a reta é em cima do eixo T, no caso no eixo X, né? Porque a aceleração é exatamente zero. E quando há um ponto qualquer, 2, significa que o eixo Y é zero. Se aqui eu tiver um valor, por exemplo, 3, qual é o par ordenado que forma esse 3? 3 e 0, ou seja, o T, vírgula A, ou seja, o tempo e a aceleração. O tempo, 3, aceleração, 0. Por isso que é em cima, entendeu? É aquele negócio de álgebra. Quando tiver um ponto específico aqui no gráfico, é porque o Y é 0. E vice-versa. Se aqui tiver um ponto 4, é porque o Y, no caso aqui o T, vai ser 0. Deixa eu ver aqui agora. Agora são os exemplos. Vou fazer outro. Agora, gente, vamos aos exemplos. No caso, o exemplo da folhinha que o Eduardo deu, tá? Aqui, ó. Nesse, ele fala que o gráfico... A função horária é 4 mais 3t. Ou seja, aqui qual é o S0? 4. E a velocidade? 3.
O gráfico, na hora de montar, você tem que colocar um tempo. No caso, o tempo não estava dito na questão. Ele pediu pra gente escolher, lembra? Aí ele escolheu o tempo 10. Então ele botou aqui, ó. No caso, aqui o S0 é 4. Então de onde ele parte? Do 4. Por isso que tem a retinha, tá saindo do 4. E ele pediu para escolher um tempo. Nós escolhemos o tempo 10. Então ficou 4 mais 3 vezes 10. 4 mais 30 é 34. Ou seja, fez a ligaçãozinha do 10 segundos com 34, porque foi no tempo 10 ele estava no 34 metros. E aqui, ó, fez o gráfico direitinho. No caso, eu botei esse 30 aqui porque é o ΔS. Se perguntasse, o ΔS, qual é o ΔS desse corpo? O ΔS não é a posição final menos a posição inicial. Então, 34 menos 4 dá 30. Mariene, tinha como fazer de outro jeito? Claro que tinha. Ó, vamos supor aqui que ele queira a velocidade desse corpo. Qual seria a velocidade? Você ia falar, não, Mariene, mas não tem como calcular a velocidade desse corpo nesse gráfico. Como eu vou fazer isso? Velocidade, gente, não é ΔS sobre ΔT? Qual é o ΔS aqui? 34 menos 4 sobre 10, que é o tempo. 30 menos sobre 10, que dá 3. Não é exatamente a velocidade que está aqui? 3 metros por segundo? Então, esse é o gráfico de posição e de tempo, que teria como você encontrar a velocidade. Mas vamos fazer um gráfico só de velocidade. Aqui, ó, a velocidade é o eixo Y e o tempo é o eixo X, que no caso ali é o S, né? Lembra da função constante? Lembra que no gráfico de velocidade a função é constante? Aqui a função constante aqui, ó. Esse aqui é o eixo X e como a velocidade é positiva, vai ser paralela ao eixo X acima dele. Se fosse negativo, seria paralela aqui embaixo. Mas aí é em cima. Vamos supor que ele queira, Mariene, qual é o ΔS? Qual o deslocamento? Base vezes a altura do triângulo. O que é a base vezes a altura do triângulo? Nada mais é do que o tempo vezes a velocidade, VT. ΔS não é VT? Aqui, ó, ΔS não é igual a VT? V, que é o 3, T, que é 10. Ou seja, 30, que foi exatamente o que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Qual é o deslocamento? 34 menos 4, que é 30. Olha, base vezes altura, velocidade vezes tempo, qualquer uma dessas duas você vai descobrir, porque são exatamente os mesmos valores nas duas. A base 10, e aqui no caso o tempo 10, e a velocidade e a base, e a altura, perdão, 3. Esse foi o exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 mostra a função horária 18 menos 6t. Ou seja, ele está indo para baixo. Para baixo por quê, Mariene? Menos 6, gente. Menos 6. Ou seja, ele está indo para baixo. Qual é o S0 dele? 18. Qual é a velocidade? Menos 6. Olha lá o que vocês iam construir no gráfico. Vocês iam colocar o 18. No caso aqui, 0 e 3. O 3 aqui é exatamente a velocidade, o tempo em que ele vai chegar no zero. Porque aqui, o que é o ΔS aqui? É isso aqui, não é? Do 18 até o zero. Qual é o deslocamento dele? 18? Não, menos 18. Por que menos 18? Ele tá andando para trás. Então ele tá andando 18 metros para trás, ou seja, o deslocamento dele, menos 18. E qual o tempo? 3. Por que o tempo é 3, Mariene? Porque ele tá saindo, o tempo que ele vai chegar no zero, saindo do 18, vai ser o 3. Se vocês botarem um zero aqui, vai ser como se vocês estivessem calculando o zero da função. 18 menos 6t igual a 0. Aí ia passar pro outro lado o menos 6t, ia ficar 6t igual a 18. t igual a 18 sobre 6, que é igual a 3, que é exatamente o tempo, olha, que tá aqui. Aí agora vamos pro gráfico da velocidade específico. Aqui, olha. A velocidade vai ficar abaixo do eixo X, abaixo. Por quê? O tempo, a velocidade é negativa, então tem que ficar abaixo do eixo X. Não pode ficar acima, porque acima é positivo. Então, o que vocês vão fazer para descobrir o ΔS? Aqui você já descobriu, olha, do 18 até o zero, menos 18. Mas se você fosse calcular por aqui, menos 6 vezes 3, altura vezes a base. Menos 6 vezes 3, que ia ficar menos 18 metros. Por que menos? Porque ele está indo para trás, ele está descendo. Gente, o terceiro exemplo é de encontro. Aqui, ó. Peraí.
construir o gráfico do encontro para as funções horárias dos seguintes móveis. Aí ele deu as funções, olha. 10 mais 4t igual a 4t mais t. Olha só. A gente vai fazer o que a gente sempre fez no encontro, ó, igualar as duas para poder descobrir o tempo e a posição. Na hora de construir o gráfico, a gente fazer direitinho onde eles se encontram e em que tempo. Aqui eu descobri que o tempo é 10 e a posição é 50. Então aqui, ó, 10 se ligando ao 50 com a linha pontilhada. O primeiro corpo sai do 10, olha. Por isso que aqui tem um 10. E aqui, o outro corpo sai do 40. Por isso que aqui tem um 40. E na hora de fazer o gráfico, ó, eles têm que se encontrar nesse ponto, que é onde sai, ó, 10, 50. Esse gráfico é mais fácil que os outros de entender porque é de encontro. É mesmo muito fácil, é só igualar as funções que ele te deu. No caso aqui, Mariane, como assim, Mariane? Se ele pedisse pra mim pra calcular sobre os corpos, assim, como ele ia fazer? Isso aí eu vou falar em outro vídeo, tá? Porque eu me embolei agora no tema que eu ia falar. Então, eu vou agora pro próximo exemplo. Isso que eu falei tudo embolado, eu vou falar em outro exemplo. Aqui, ó. Agora o exemplo 4, que é o do x. Construir o gráfico do encontro para as funções horárias dos seguintes móveis. Aí ele deu de novo, olha, as funções horárias. Reparem que nesse exemplo, os dois estão indo para cima, ó, para frente, ó. Mais 4 e mais 1, né? Os dois estão indo para cima. Nesse caso, um tá indo para cima e outro tá indo para baixo. Aqui, a gente vai igualar normal, como a gente sempre fez. Aí aqui deu 15 o tempo de encontro e 90 a posição de encontro. O que eu fiz? Eu botei o 15 aqui, o 90 e juntei eles dois. Liguei eles, porque no 15 segundos eles vão estar juntos, no 90. Essa reta aqui é quem? O A, porque tá partindo do zero. Para vocês não confundirem, aqui é o A e aqui é o B. O A tá partindo do zero, ó, porque aqui é como se tivesse um zero. Ó. Ui, meu Deus do céu, o zero mais 6t, porque aqui ó, S0 mais VT, o 6 é a velocidade, o tempo é t. E aqui seria um zero, então ele tá partindo do zero e tem que passar obrigatoriamente por esse ponto, porque eles se encontram, então eles têm que passar. E o outro, ele tá vindo do 300, então ó, eles têm que se cruzar exatamente nesse ponto aqui. Aquilo que eu falei tudo embolado no outro vídeo foi o seguinte: teria como se ele, por exemplo, não me desse nenhuma função, não me desse nada, só me desse o gráfico e pedisse o deslocamento de cada um dos móveis, dos corpos. Claro que teria como eu descobrir, olha só, esse aqui no caso, peraí, esse que tá indo pra cima aqui, esse é o A e esse é o B. A, B. Ai, que horrível. Vocês entenderam, né, gente? Enfim, B aqui. Teria como eu descobrir o deslocamento? Claro que teria, ó. O A não parte do 10 e não vai pro 50? Quando ele andou? 40. E o B não saiu do 40 e foi pro 50? Quanto ele percorreu? 10. Ou seja, o delta, cadê? O delta S do A aqui seria 40. E o delta S do B seria 10. Teria como eu calcular a velocidade? Claro que teria. Você não tem como calcular o deslocamento? Então, o de um não é 40, o de outro não é 10? Então, o corpo A andou 40 metros em 10 segundos, ou seja, a velocidade do corpo A é 40 sobre 10, que ia dar 4, que é exatamente o que está aqui na função horária, a velocidade 4. E do corpo B, ele não andou 10 metros por segundo em 10 segundos? Qual a velocidade dele? 1 metro por segundo, que é exatamente o que está aqui, escondidinho, ó. Que no caso tem um 1 aqui, só que ele não tá aparecendo. Então teria como sim. Nesse outro aqui, idem. No caso, você, para descobrir o deslocamento de cada um, olha só, até o encontro não. No caso, esse eu vou gravar outro. Esse aqui teria como? Claro que teria. Qual o deslocamento do corpo A até o encontro? 90. Em quanto tempo ele fez isso? 15, 6. A velocidade dele é 6. A velocidade é exatamente a velocidade que está aqui na função que ele deu. E do B, qual foi o deslocamento dele até o encontro? 30 menos 90. Isso dá, no caso daqui até aqui, isso é 210. 210 em 15 segundos. 210 dividido por 15 dá exatamente 14, mas no caso 14 negativo, porque está descendo. Então, nesse gráfico aqui, teria como você encontrar todas as informações se ele pedisse o deslocamento e a velocidade também.